Um nome sobre todo nome, segunda parte. O que será para o Senhor por nome? Também noutra passagem diz: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso lhe fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno? Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão nos não conheça e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade, é o teu nome. Isaías 63, o 63, verso 12 e 16. Observe que nessa passagem, novamente, se fala de três pessoas: daquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo, do Espírito Santo que foi posto no meio do povo e daquele que era o braço glorioso do Senhor. E para quê? Para criar um nome eterno. Sobre ser o Filho, o braço eterno do Senhor, leia o artigo por nós codificado intitulado O Corpo de Deus e o Anjo do Senhor, publicado no Recanto das Letras. No livro de João é dito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus do poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, do verso 1 ao 14. Esse texto bíblico é rico em revelações sobre aquele em quem está o nome de Deus, e que é a palavra ou o Verbo, e que desde o princípio já era Deus também. Já discorremos sobre a deidade do Filho no trabalho por nós codificado com o título A Deidade de Jesus, publicado também no Recanto das Letras. Mas aquele texto de João tem confundido em doutos aos que pensam que o Filho só veio à existência depois de ter sido gerado no ventre de Maria. Entretanto, o texto é claro quando diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículos 1 a 3. Vamos analisar a parte do texto no aspecto que estamos discorrendo no momento, a saber, o nome sobre todo nome. Diz do Espírito Santo por João: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 4. Observe bem o que diz o escritor: nele estava a vida. Agora vamos comparar com outros textos da Escritura e constantes nos seus livros. O Senhor é minha luz e a minha salvação. Salmo 27, 1, primeira parte. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Salmo 119, verso 160, primeira parte. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Salmo 119, verso 142. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Salmo 118, 27. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isaías 2,5. Assim o Senhor, aquilo que domina sobre nós, é a nossa luz e a nossa salvação. Ela é a lâmpada para nossos pés e a luz para o nosso caminho. Essa palavra, que é a verdade do princípio, é a sua lei, de João. Veio para o que era seu, e seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1, verso 11 e 12. Aqui, embora diga que mas a todos quanto o receberam, eu digo que seria mas a todos quanto o receberem, porque não ocorreu só no passado, mas ainda hoje acontece. Todos aqueles que creem no nome do Senhor, ou seja, nos seus mandamentos, ele realmente dá poder de serem feitos filhos de Deus, né? Aos que creem então no seu nome, que é o mandamento que representa. A tradução que fala em aceitarem, ou aceitarem em lugar de receberam. Então vamos considerar o que isso significa. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Mateus 10, 40, última parte. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. João 12, 48. Mas quais eram as palavras que Jesus pregava aos homens? Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado?
E se vos digo a verdade, por que não credes? João 8, 45 e 46. Que verdade era essa? A tua lei é a verdade. Salmo 119, 142, última parte. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, pois se vós não escutais, porque não sois de Deus, disse Jesus. João 8, 47. Que palavra era essa? A tua palavra é a verdade desde o princípio. Salmo 119, verso 160, primeira parte. Eu não busco a minha glória. Há quem busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu mais do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço, e se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. João 8, versos 50 ao 54. Para que saibamos que palavra irá julgar os homens, precisamos recorrer às outras escrituras para termos a confirmação, pois todo sim de Deus tem também o amém. E tem mesmo a comprovação, veja. Alegre-se o campo com tudo que há nele, então se regozijarão todas as árvores. Jesus, na sua oração intercessória, disse dos seus discípulos. E Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me os deste. E guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. E rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nisso sou glorificado. E eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, do verso 1 ao 17. Em certa ocasião disse Jesus, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. João 12, 28. E isso se refere a si mesmo em quem está o nome ou a fama de Deus. Pelo que vimos que quando o Pai diz que sua glória ele não dará a outrem, não está de modo nenhum incluindo o Filho, já que o Filho é um com o Pai. João 10, 30. Além do mais, o Pai diz que de modo nenhum dará sua glória a outrem. E o Filho não é outro, pois que um com o Pai. Isso afirmamos com base nas Escrituras. Veja, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João 12, 45. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. 1 João 5, 7. Já discorremos sobre o nome de Jesus ou de Cristo no trabalho codificado por nós com o título Justificados por Cristo, no qual demonstramos que esse nome traduz a palavra de Deus ou a sua lei. Por isso recomendamos a sua leitura. Muito engano tem sido divulgado no meio evangélico. E um desses enganos é quando dizem que quem crê no nome de Jesus receberá o perdão de seus pecados, pensando que essa passagem significa tão somente a palavra Jesus. Também quando dizem que quem crer em Jesus será salvo, e isso referindo-se apenas na crença no nome como palavra designativa da pessoa Jesus e não daquilo que ele representa. Ora, hoje vemos que não só os evangélicos usam o nome de Jesus como um emblema de povo de Deus, mas os gentios não convertidos também o fazem. Assim vemos toda a classe de pessoas com esse nome em roupas, anéis, pulseiras, adesivos, outdoor, etc. Prostitutas, assassinos, ladrões, traficantes, políticos corruptos, ímpios, todos estão usando este nome, apesar das suas condições de transgressores.
estão como falsários ou fraudadores. E esse nome não lhes dá segurança, porque Deus não está neles, já que para estar em Deus é necessário guardar os seus mandamentos. Pois diz a Escritura, e aquele que guarda os seus mandamentos está em Deus, e Deus nele. 1 João 3,24, primeira parte. Mandou Deus que Moisés falasse a Faraó, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra, porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, para que sejas destruído da terra, mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Êxodo 9, 14 a 16. Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, diz: Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O nome de Deus. Romanos 2, 23 e 24. Quando o apóstolo Tiago pergunta, não blasfemam ele do bom nome que sobre vós foi anunciado, ele refere-se aos mandamentos de Deus que os evangelhos transgridem, blasfemando assim o nome de Deus, Tiago 2, 7. Porque o nome de Jesus, como representação da sua pessoa, é reverenciado pelos gentios. Se a Escritura diz que pelo seu nome vos são perdoados os pecados, 1 João 2, 12, é necessário que se saiba que isso não significa crer na palavra designativa da pessoa, mas daquilo que o representa e que é como ele próprio, o verbo, palavra de ação. Pois o apóstolo diz que a igreja é purificada com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 26. Disse Jesus, falando do que sobreviria aos seus servos: odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que persevera até ao fim será salvo. Mateus 10, 22. Então vos hão de entregar para ser desatormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Mateus 24, 9. Mas hoje, tanto evangélicos quanto gentios, chamados cristãos, professam o nome de Jesus, mas os guardadores do mandamento têm sido por ele rejeitados, porque não são do mundo e por isso o mundo os odeia. Numa das cartas dadas pelo anjo do Senhor a João, diz: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 2, 12 e 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3, 7 e 8. Julgamos ser dispensável o uso da partícula entre um período e outro acima sublinhados, porque a palavra que foi guardada pelo anjo, pastor da igreja de Filadélfia, corresponde ao nome que não fora por ele negado. Então, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome, e não guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Hoje encontramos muitas igrejas com nomes, fachadas, que reivindicam para si direitos exclusivos dos fiéis. Dentre elas existem Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Igreja do Deus Vivo, Igreja Universal do Reino de Deus, etc. E por isso já o Senhor deixou as cartas aos anjos, pastores das igrejas, onde diz: e ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz do que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá da que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do verso 1 ao verso 6. Sendo os mandamentos de Deus a vida eterna, João 12,50, essas igrejas que reivindicam para si direitos exclusivos, mas não guardam os mandamentos de Deus, não podem estar na condição de santos separados. Pois diz a Escritura: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Por conseguinte, nestes últimos tempos tem se levantado um homem chefiando uma igreja com um nome de blasfema, qual seja, Igreja Universal do Reino de Deus. Ora, como temos demonstrado o trabalho por nós codificado o reino dos céus e o reino de Deus, o reino de Deus ainda virá.
Lucas 13, 29. Enquanto que o reino dos céus está dentre nós, Lucas 17, 21. Assim, esse homem que está à frente dessa entidade religiosa se coloca no lugar de Deus, parecendo Deus. E isso é o que está previsto nas Escrituras com relação ao anticristo, que já começou a reinar, pois ele sairia do meio dos evangélicos. Diz o Espírito Santo por João: se receberdes do testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. 1 João 5, do verso 9 ao verso 13. Mas quem é o Filho? E viu o céu aberto e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Apocalipse 19, do verso 11 ao verso 13. Portanto, diz ainda a Escritura: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque eles farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias 2, verso 2 e verso 3. Olhe prestes, missionário do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com a sua justiça e os povos com a sua verdade. Salmos 96, verso 12 e verso 13.